E aí, pessoal da World of Metal, estamos aqui mais uma vez. Velho, o nosso convidado de hoje, né, a banda que vai estar participando dia 6 de fevereiro da primeira edição do World of Metal Online Festival. Se eu apenas falar para ele assim, olha, fala, aqui acho que vai ter umas 12 horas, 13 horas de história, né? Mas a gente não tem tudo isso e eu acho que nem o Zoom suporta isso. Mas para quem é fã dessa banda, vai entender, né, que os portais do inferno se abriram aqui agora. Para quem é fã do Vulcano. E estamos aqui essa noite com o Zema. Como é que tu tá, meu brother? Tudo tranquilo? Tudo bem. Aqui tá tudo bem, um calor demais, né? Então a gente está meio que dentro de casa, não pelo coronavírus, mas sim pelo calor. Porque tem ar-condicionado. É, tá ligado, senão não. É, aqui eu tô com aquecedor, né? Porque aqui a temperatura é abaixo de zero, né? Claro. Mas super legal mesmo. Brigadão, Zema, tá? Por estar aqui dando essa chance pra gente pra conversar. E, velho, tem alguns pontos que eu vou trazer, né? Eu sempre comento com o pessoal que isso aqui é quase que uma conversa de boteco. Eu tenho alguns pontos que eu trago, mas também se a conversa for para outro lado, a gente vai para o lado que a conversa for, né? Não é uma coisa straight que a Claro. gente tem que seguir. Mas a primeira pergunta que eu estou fazendo, e ela é padrão para todo mundo, independente, assim, da parte do mundo que a pessoa tá, né? Velho, durante esse momento maluco que a gente está vivendo, né? O que tu tá fazendo para te manter mentalmente saudável? Bom, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, não estou fazendo propaganda, nada disso aí, tá? Mas eu não tenho ficado muito em casa, não, desde o começo. Eu sou meio, vamos dizer assim, eu não costumo ficar em casa, eu não consigo ficar em casa, entendeu? Então, mesmo vamos dizer assim, quando começou aqui no Brasil, que foi lá em março, então a primeira, vamos dizer assim, aqui não chegou a um lockdown, mas a primeira orientação de que ficasse em casa, tal, em março, eu realmente fiquei assim quase que um mês dentro de casa. Saía para comprar um pão na padaria, comprar uma cerveja, tal, mas ficava aqui dentro de casa, né? Mas depois disso eu comecei não ter uma vida normal, porque as pessoas que eu estava acostumado a conversar, a passar um tempo, elas ficaram dentro de casa. Então eu não tinha como encontrar ninguém. Mas eu saía, eu ia até andar um pouco lá na praia, eu ia até uma padaria, que padaria aqui no Brasil não fechou, porque é um comércio essencial. Então eu ia lá tomar uma cerveja com alguns doidos lá que também não se isolava tal. Então, não fui um cara que ficou realmente dentro de casa o tempo todo. Não estou fazendo propaganda disso, não estou orientando ninguém a fazer isso. Acho que as autoridades estão corretas, né? Você deve ficar mesmo, você deve se isolar, tá? Agora, o que me manteve assim é que me sobrou mais tempo para eu fazer coisas que eu não estava fazendo, que eu não tinha tempo de fazer, né? Então, vamos dizer um negócio, vamos dizer assim, é, começar a trabalhar nesse álbum novo que nós já estamos trabalhando, tá? Eu quero ver se eu entrego esse álbum aí para em maio. Então já são mais umas 14 músicas, com mais 5 que já tinha do anterior, já vai para 19. Eu quero ver se em maio eu começo a gravar. Então eu fiz isso. Aconteceram alguns lançamentos aqui no Brasil, assim, relançamentos, né? A Cogumelo, ela vai relançar, não, ela relançou o Five Schools and Then Kelly, que é um álbum de 2009. Então eu tive a oportunidade de remixar. Então a gente, né, ocupou bastante o tempo remixando o álbum todinho e tal. Eu tinha um álbum, um EP que ficou um tempão, ficou 6 anos esperando para ser lançado fisicamente. Aí também trabalhei nesse projeto. Ele foi lançado fisicamente, The Awakening of an Ancient and Wicked Soul. É um EP, uma trilogia, né? Ele, na verdade, ele é um tanto quanto assim conceitual. Um pouquinho diferente do que o Vulcano está acostumado a fazer, mas era algo que eu tinha como projeto antigo. Também terminei. Escrever, eu gosto muito de escrever, então estou sempre escrevendo. Sobra tempo para ler, né? Então são diversos livros para tudo quanto é lugar aqui. Então eu ocupo meu tempo nisso. E uma coisa que eu resisti durante um tempo foram com as lives. Não a live que nós estamos fazendo aqui agora de entrevistas, né? Mas aquela de você tocar. E assim, eu via o que chamavam de live, mas não era live, né? Era o rapaz na casa dele cantando, outro rapaz na casa dele. O som é um som já gravado, e era um playback, na verdade. Aí eu
assim, eu não compartilhava daquela ideia. Eu acho que a banda tem que tocar de verdade. Depois que abriram alguns estúdios, né, que aqui você deve ter acompanhado, aqui no Brasil houveram estágios, né, que eles chamam de vermelho, laranja, amarelo, verde. Sim, Depois que sim. chegou no amarelo, que permitiram aqui abrir alguns estúdios de ensaio, nem todos abriram, nem todos, mas alguns abriram, tal. Aí sim eu comecei a participar dessas lives, porque a gente ia lá no estúdio, tocava, o rapaz filmava lá e a gente passava, né? E, e eu percebi que, vamos dizer assim, todo aquele tempo que a gente tinha para preparar a banda para um show ao vivo, a gente agora tem para preparar para uma live, entendeu? Então, assim, só mudou que nós nos encontramos mais fisicamente para fazer o show. A gente se encontra uma vez lá e já grava 5, 6, 7, 8 músicas de uma vez, entendeu? E depois a gente vai distribuindo para quem pedir e tal, né? Mas é assim, o que mudou foi isso. Antigamente a gente se preparava, ensaiava durante a semana, nós nos encontrávamos, batíamos um papo, tal, e ia ensaiar uma vez por semana, né? Às vezes nem precisava ensaiar, ia porque queria conversar entre nós, tal. Então isso não tem, né? Mas as tarefas que estão por trás disso, né, de um show ao vivo, elas estão por trás de uma entrevista que nessa que nós estamos fazendo, de uma live da banda tocando, de projetos, né, que você deixou engavetado e você coloca. Né, uma coisa que eu me dediquei muito também, eu participei de um tributo ao The Rods. O The Rods é uma banda dos anos 80 que eu adoro, simplesmente adoro, né? Eu recebi um convite para participar, então isso me tomou um tempo também, e para gravar, né, fazer tudo. Eu acabei gravando todas as cordas, né? E o Tyrant do Niflheim gravou o contrabaixo. Pô, que legal. E a gente estava em contato, eu estava em contato com o Carl Kennedy e com o Dave. E os próprios eles iam gravar, né? Só que esse negócio lá de pandemia, e um mora longe do outro, pelo que eu entendi, um mora a 2 horas do outro, eles não queriam arriscar entrar para o estúdio, porque o Carl, ele é produtor, né? Ele tem um estúdio. Aí ele teria que ir lá gravar o Dave e tal. Então, aí ficou o projeto parado, esperando esse pequeno detalhe. Se não rolar, eu vou ter um amigo que canta também muito bem, eu vou convidá-lo e encerro esse projeto. Então, respondendo a sua pergunta, foram todo esse tipo de coisa que mantém você em casa, aí de uma certa forma, tranquilo e cheio de coisa para fazer. Ah, com certeza. Né? Por um lado foi bom, se o cara sabe manejar o tempo, né? É um bom cara que administra bem o tempo, né? E tudo mais, o cara Isso. é produtivo, com certeza. Mas você tocou no assunto do disco e, cara, esse ano, 2021, o Vulcano fazendo 40 anos, né, meu 40 amigo? anos. Vai ter comemoração, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter CD, o que que vai ter? Diz pra Hum, nós aí. é, eu já estou trabalhando nisso já. Eu tenho algumas coisas, né, que estão planejadas. Então, uma coisa que está planejada já com bastante, vamos dizer, com bastante certeza, ou seja, que já é certeza, é o álbum novo, tá? O álbum de 2021. Nós vamos fazer lá novamente pela Mighty Music, da Dinamarca. Então, eu preciso entregar esse material para eles até maio, que eles têm 5 meses, né? Que eles têm que trabalhar, onde trabalha-se lá a masterização, toda a composição vamos dizer, da arte, né? Toda a arte, toda essa produção, que não é produção fonográfica, mas é produção artística e tal. Então, eles têm esse tempo todo e tem uma fila também de bandas que eles lançam e a gente tem que respeitar essa fila. Isso tudo são 5 meses. Então, esse é o projeto assim, que é certeza que eu estou fazendo. Eu tenho mais um que também já está prontinho, né? E que vai sair provavelmente em fevereiro. Em 2018, nós fizemos um show aqui em São Paulo, no Sesc, né? No Sesc Fábrica, Sesc Pompeia, né? E esse show foi totalmente gravado, tal. A gente fez com aquela banda Vazio, né? Uma banda de black metal, esse black metal um pouquinho mais atual, de São Paulo. E a gente fez esse show com eles, tal. E eles fizeram uma produção assim sensacional. Assim, o Vulcano nunca teve uma produção de imagem e áudio como essa. Então, é algo assim profissional mesmo. São dois, é um triplo, né? Um digipack triplo.
Ele tem dois DVDs, que é um do Vulcano, um do Vazio, e ele tem mais que 2 CDs, ou um CD, que é o áudio das duas bandas, toda uma série vamos dizer assim, é uma série deluxe, né? Uma série bacana de luxo, que vai sair em fevereiro pela Heavy Metal Rock lá de Americana, né? Então, essas duas coisas elas estão prontas para o aniversário. Agora, o que eu tenho em mente, que eu estou agora depende um pouquinho, depende muito de grana, né? Depende de dinheiro e um pouquinho de tempo. Eu queria pegar aquele compacto de 1983, que é o On Push Nama, Puxa pra lá. e eu fazer o seguinte, eu relançar ele como ele é, ou seja, eu queria fazer um tipo em vinil, primeiro em vinil, como é, né? Mas eu queria fazer 2 vinis, né? Fazer um gatefold, aí teria um vinil aqui, e aqui eu teria uma capa, né? Original, que é aquela que está lá, igualzinho que está lá, Com que todo mundo desenho, conhece. sem faltar o desenho que faltou na primeira vez. Isso. Aí eu colocaria, quando você abre, eu colocaria o desenho que ficou faltando. Então, eu teria a capa aqui e a original com o desenho que está faltando aqui. Colocaria aqui. Aí, vira do outro lado, né? Só para dar um charme, vira de ponta cabeça. Aí, do Sim. outro lado, eu teria a capa que deveria ter saído e não saiu, que eu achei muito futurista para a época, tal, muito cibernética, né? Aquela coisa toda, tal. Eu não entendi direito a mensagem do cara que desenhou, mas agora eu entendo. O cara estava na frente da gente vários anos. Pô, legal. Essa capa e com a foto que gerou o desenho. E um vinil é igualzinho o antigo e o outro a gente vai regravar, né, com o line-up, né, atual, que regravaria, tal, os arranjos um pouquinho diferentes, tal, mas não tão diferente. Eu gosto de fazer a coisa assim. Eu queria responder, né, vamos dizer assim, a uma coisa que a gente fez lá no passado. A gente fez com precariedade. Então, vou pegar só um exemplo. As guitarras ali, elas estão na linha. Antigamente, os caras aqui nem sabiam gravar, achavam que era que nem gravar violão. Não, né? Bota lá no direct in lá e pum, gravava. Não. Aí fica aquele som, né, meio de abelha e tal. Não, agora eu queria gravar as mesmas músicas, mas como elas deveriam ter sido gravadas, né? Então, esse é um projeto assim, um pouquinho que eu chamo mais de audacioso, porque isso aí vai um pouco mais de produção, um pouco mais de tempo, um pouco mais de grana. Aqui no Brasil não é fácil mandar fazer não vai sair barato, então vai ter que ser um negócio bem restrito, sei lá, 200 cópias, e o negócio vai sair caro por cópia, mas para quem quiser, vai ser um negócio bastante interessante. Pô, é E bacana. eu tenho também lá na Suécia, lá, o pessoal que está trabalhando na demo. Eles vão lançar em cassete a demo de 1984. E a demo ela cabe exatamente de um lado, né? E Sim. os outros 30 minutos do outro lado é um show que a gente fez na época da demo. E já com músicas, né? Lá em 84 nós fizemos um show em São Paulo, tá gravado e tá bem gravado, por sinal. E ele tem músicas que apareceram no live, música da demo, que depois vinha aparecer no live, e músicas até do Blood Vengeance, que nem ia aparecer ainda, ia vir depois. Então, esses aí são, vamos dizer assim, os projetos que eu estou pensando. E como bônus, né, nessas coisas que a gente vai lançando, sei lá, fazer um pet, né? Pet comemorativo, um selo comemorativo, alguma coisa só para pessoal que é fã, né? Ter isso aí. Essa é a Isso ideia. é super legal tu ter falado esse negócio da tape, do Seu vinil. áudio, Oi? seu áudio sumiu. Alô? Meu áudio Aí sumiu? voltou. Voltou? Não, foi super legal ter falado o negócio da tape, do vinil. Hoje, de quinta-feira, terça-feira passada, eu fiz uma entrevista com O uma. Carlos, Oi, você pode encostar mais o microfone? claro, claro. Alô, alô, Aí, alô, alô, aí. alô. Não, perfeito. Não, qualquer coisa sempre dá esse toque, assim, se ficar muito ruim. Uhum. Tô falando agora do vinil, da tape, que terça-feira passada eu fiz entrevista com o Matias, do Fintroll, né, aquela banda da Finlândia de black metal também, que mistura black metal com folk, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre o relançamento de tape, o lance do vinil, que o pessoal parece que está voltando a comprar mais e não querendo esse lance do streaming, né? Parece o pessoal mais do metal extremo mesmo, black metal, death metal, né? E até o punk também, do pessoal do hardcore, curte muito essa jogada
do vinil e da tape, né? Até mais do que o próprio CD. É verdade. Eu já tenho, o Vulcano tem lançado em tape, né, relançamentos, né, em cassete. Tem o Blood Vengeance, tem o Live, e o Live, assim, as duas versões, elas têm uma versão regular e uma versão Die Hard. O Blood Vengeance, na versão regular, ele é o Blood Vengeance mesmo, no tape, no áudio, mas ele vem na versão hard, Die Hard, ele vem com um pin de metal, bonito, um negócio bacana de metal, tal, né? E, se eu não me engano, rapaz, eu acho que são 200 cópias só, e 66 cópias Die Hard. No Live, são dois tapes. Assim, o Die Hard vem dois tapes, né? E o regular, a versão normal. Todos eles vêm com patch também, vem com mini pôster, é um negócio bacana. E esse do Live, em 2015, o Live fez 30 anos. Nós fizemos um show em Santos, e comemorativo, né? E o Angel cantou uma parte do Live, né? Nesse show que a gente fez. E foi gravado. Então, esse Die Hard, esse cassete Die Hard lá, que saiu na Alemanha, ele tem dois tapes, o tape normal e o tape com o Angel cantando isso 30 anos depois. É bem interessante. Quem comprou tem isso, assim, é interessante. Então, qual que é a minha leitura sobre essa coisa de fita? Tá? Eu mesmo tenho. Cara, eu tenho 385 fitas, mas já tive muito mais. Muito mais, né? A maioria estragou, uma boa parte eu já joguei fora também. E o que eu fiz foi o seguinte, isso já faz alguns anos. Eu peguei aquele filme que se você coloca comida para pôr na geladeira, sabe? Aquele Sim, filme. sim. Então, eu fiz envelopinhos de 10 em 10, né? Aí fotografei para saber o que era, enrolei naqueles filmes e fui montando blocos e guardei na garagem. Então, eu tenho 380 fitas lá na garagem, tudo guardada, tudo embaladinha para não pegar umidade e tal, né? Mas eu tenho no meu computador, se eu quiser saber onde que está, no bloco 1 tem tal, eu tenho a foto, entendeu? Eu olho as que estão, e se me interessar eu vou lá e pego. Eu gosto. Eu já não tenho mais onde ouvir, num lugar decente. Eu ouço agora nesses esses pequenos, né? Que vem um CD, vem um antigo, mas eu já não tenho mais tape deck. Então, eu nem tenho mais como ouvir, eu tenho que ouvir através desses aparelhos. Mas eu entendo as pessoas que gostam disso, porque é um item para eles, primeiro, é um item de saudosismo e é um item que eles vão ter assim, eles têm quase que exclusividade. Que as bandas que fazem isso não faz grandes números, grandes lotes, faz que eu te falei, 300 cópias, sempre é diferenciado, sempre a arte abre toda, vira um pôster, ou vem um patch, ou vem um pin, é sempre um negócio bem feito, assim, sabe, assim, é bem trabalhado. Isso é, de certa forma, uma arte que quem gosta acaba pegando, até ouve, depois guarda, que eu te falei, deixa arrumadinho. Mas todos os que eu peguei, né, como royalty dessa empresa que fez, já foi todos. E eles vêm numerado, um a um, à mão, e eu sei para que eu vendi cada um. Porque eu fiz uma listinha e então eu sei quem comprou cada um, e o número que o cara comprou, tal. Então é um negócio interessante. Mas o tape aqui no Brasil também não digo que é uma febre, mas é um nicho, né? Uma vertente que muita gente está correndo para fazer. Legal. Esse ao vivo que tu fala é ao vivo em Americana, né? De 85. O ao vivo que tu comentou é o ao vivo em Americana, live na Americana em 85, de 85, né? Isso, é o live de 85, isso que eu falei. Isso. Mesma coisa, esse lance da gravação, né? Porque vocês começaram em 81, lançaram esse compacto entre 82 e 83 e a demo foi em 84, né? Como é que é a estrutura da época, assim? Como é que vocês fizeram? Vamos gravar mesmo, procurar o estúdio? Foi uma coisa ao vivão, todo mundo junto, ou multipista? Como é que foi toda essa jogada lá do começo, assim? Então, depois que eu decidi que eu ia gravar um disco e que esse disco ia ser ao vivo, né? A primeira foi a decisão. Falei, eu vou gravar e vou gravar ao vivo, não vou nem gravar de estúdio, gravar ao vivo. Aí eu tive que
correr atrás da infraestrutura. Então, tinha uma empresa que, naquela época, voltando um pouquinho, naquela época a gente fazia shows pelo interior de São Paulo, mas era com equipamento que a banda, vamos dizer assim, o Guilhotina, que era uma banda vizinha americana, né, que é de Limeira, levava um amplificador. Aí a banda de americana que ia participar do festival levava a bateria. E a gente fazia vamos dizer assim, esse consórcio de coisas, assim que rolava os shows pelo interior de São Paulo, né? Não tinha nada alugado. O produtor não tinha grana para ficar investindo nessa estrutura de backline. Então era um consórcio que se fazia. Mas para esse álbum aí não dá para fazer um consórcio, né? Porque era um lugar grande, era um ginásio de esportes. E então aqui em Santos tinha uma empresa, era a única que eu conhecia, que eles alugavam um backline, alugava PA, todo o sistema alugavam. E eu aluguei isso aí. Foi caro na época, bastante caro. Eles alugavam até o palco, porque como era um estádio, né, um ginásio, então aqueles andaimes, né, que vai juntando e formando o palco, eles levaram tudo isso aí para lá. E o Oswaldo do Made in Brasil, né, aquela banda Made in Brasil de São Paulo, Oswaldo Vecchione, ele me indicou um cara que chama Douglas Martins, chamava. Esse tinha uma unidade móvel, ele tinha lá uma Kombi, lá um furgão, que ali ele tinha mesa de som, ele tinha o gravador, era de 8, mas tinha, de 8 canais. Ele tinha uma estrutura dentro de uma van, né, de um furgão lá, um furgãozinho. E ele puxava, encostava do lado lá do ginásio, entrava, né, chegou até a entrar dentro do ginásio, encostava do lado, atrás do palco ali, e fez toda a ligação que ele precisava fazer ali para gravar a gente, né? Então, essa foi a estrutura. Então, eu paguei pelo backline, o PA e o palco, e paguei para um cara ir lá e gravar isso para a gente. Era em 8 canais, então ele gravou a bateria em estéreo já, ela já foi para 2 canais, sobrou 6, que era para um para o baixo, um para guitarra, outro para outra guitarra, um para voz. Então, ficou sem recurso nenhum. E se fosse mixar, a bateria estava pronta, já estava em estéreo, você não ia poder fazer muita coisa, né, com bateria. Com as guitarras você podia até puxar um pouco para lá, puxar para cá, mexer em timbre. Mas eu resolvi que não ia e não tinha dinheiro para gastar mais em estúdio, para fazer mixagem e tal. Então você vê que é aquela coisa bem crua, é o que se grava hoje. Aí qualquer garoto leva um laptop desse aqui e grava lá, né? A mesma coisa. Mas para a época foi diferente, né? Foi bastante diferente. O próprio show foi um show de energia, então aquela energia toda, de certa forma, passou um pano na gravação, naquela coisa meio ruim, né? Porque o pessoal ficava impressionado com a energia que o álbum tinha. E funcionou dessa forma aí. Ah, massa. O meu primo, ele me apresentou em 97, ele tinha um vinil do Blood Vengeance, lá na casa dele, que um amigo emprestou lá em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre ainda. Mas só que já nessa época vocês deram uma parada, né, em 90 e voltaram a lançar em 2003, né? Então, quando ele me apresentou, a banda não estava, vamos supor, 100% nativa, né? Vamos dizer assim. Nesse tempo, o que que tu preparou durante esse tempo, né? Que a banda ficou em off? É. Então, na verdade, né, eu sou um cara assim, eu sou bem radical. Eu era, né? Ainda sou um pouquinho. Ainda sou assim, radicalista, tá? Radicalista não existe essa palavra. Meio radical, né? Mas eu era bem radical na época. Então, por exemplo, para mim, bermuda, banda não podia pôr bermuda, cara. Até hoje eu sou assim ainda. Acho que banda não deve entrar de bermuda no palco. Eu concordo, isso eu concordo. Mas eu era pior ainda. Cara de banda não podia nem andar de bermuda na rua. Então, eu era um cara bastante radical. E 87, né? 87 foi quando, na minha concepção, né, os especialistas aí que podem dizer melhor que eu, mas na minha concepção, até 87, falava-se black metal, falava-se death metal, mas não era tanto. Assim, em 87, para mim, é que começou a divisão mesmo, sabe? Tipo assim, não, isso aqui é thrash metal, isso aqui é death metal, isso aqui é black metal. Então, para mim, foi em 87 que aconteceu essas coisas, né? Houve uma divisão. Até então era uma nuvem, assim, muito embolada, tal. Eu costumo dar um exemplo, né? Quando eu falo com os amigos aí nos botecos, é assim, para mim, o metal até 87
Ele estava condensado lá em umas nuvens carregadas, tal, e de repente choveu e criou-se rios. Aí saiu um rio thrash metal, um rio death metal, um rio black metal. E aí pior, que aí o rio black metal dividiu em dois, e virou black metal isso, e o rio, aí virou a raiz, uma bacia, né? Uma bacia de águas, tal, mudou tudo. Naquela época, assim, eu não compartilhava muito com esse negócio de usar dread no cabelo, bermudão, skate debaixo do braço, e aquela mistura toda de hardcore com heavy metal, com thrash metal. Então, puta, aquilo me deixava meio nervoso, assim. E outra, os caras que tocavam comigo precisavam tomar uma decisão, né? É época de faculdade, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ir para faculdade e tal. Então a gente começou a se distanciar um pouco, cada um foi estudar, fazer, outro foi cuidar da família, etc. E aquela coisa foi diminuindo. Então o Vulcano, de certa forma, ele não parou assim, ó, paramos, acabou. Não, ele se desfez por si só. Foi uma situação de época, né? Que eu achava que aquilo era tudo muito não é fake, a palavra não é fake, a palavra seria mais fancy, alguma coisa assim, sabe? Mais e cada um foi fazer cuidar da sua própria vida, da família, etc, etc. Tem que trabalhar, tem que isso, aquilo. Então deu aquela parada até 90. Em 90 já estava parado, recebemos aquele convite da como é que é o nome? Metalcore, para gravar um álbum, que é o Rat Race. Gravamos o álbum assim, em 2 semanas. Fizemos o álbum em 1 semana, gravamos, mandamos para lá, eles fizeram tudo. Nunca mais ouvi falar, depois de muito tempo que eu fui escutar o álbum e tal, né? Então foi uma época que ficou parado até 2004, realmente. Falei, não, agora depois que o Júnior morreu, em 2001, o Júnior morreu. 2001. Aí em 2002 eu fiquei assim, falei, vou fazer. Em 2002 eu trabalhei no álbum que seria o Tales from the Black Book, que foi, né? O Tales from the Black Book, que saiu em 2003, na verdade. Só que, por um problema de capa, que eu queria, porque olha como eu sou teimoso, eu queria porque eu queria uma capa lá. E testamos todos os artistas, todas as gráficas, aí ficou para 2004 com a capa, que aí o Perna, do Genocídio, resolveu para a gente. Lá falou, não, deixa eu fazer isso aqui, aí você resolveu assim, a capa que eu queria mesmo não saiu. E tu considera a Vulcano a primeira banda de black metal? Tu considera o Vulcano a primeira banda de black metal do Brasil? Como é que tu vê assim? Olha, antes da gente não tinha. Olha, assim, não, assim, primeiro, eu vou tentar explicar por que é black, por que o Vulcano é considerado black metal. Na minha visão, por que os fãs, ou por que alguns críticos, ou alguns reviewers, se remetem ao Vulcano antigo, né, lá no começo, a black metal? Eu acho pelo seguinte, primeiro, pela letra, né? Pela lírica, o conteúdo, a temática, né? Que a gente abordava na época, é uma coisa. Segundo, porque no álbum de 1985, que é o Live, lá de Americana, 95, o Angel, ele usa muita palavra black metal, ele chama o público com isso. Se vocês perceberem, ele fala black, a galera black metal, muitas vezes, durante o show, ele faz isso, né? Então eu acho que, como a gente tinha uma letra considerada, vamos dizer, satânicas, vamos dizer assim, e a gente soava muito perto do Venom, né? Muito perto de Venom, e tinha essa black metal, classificaram a gente como black metal. Veio o álbum Blood Vengeance, com aquela capa, uma igreja pegando fogo e tal, aí classificaram mesmo. Mas depois disso, eu acho que eu chamo de metal extremo. Se pegar o Anthropophagy, que é de 1987, ele é um álbum extremo, ele é um álbum que hoje muita gente faz igual, só que naquela época a gente era muito extremo. Então não funcionava direito porque a gente não sabia como captar aquele... se você faz um blast beat, como é que você vai captar aquilo, né? Aquela bateria, pensando como é que se grava uma bateria de heavy metal, os timbres, afinação. Então é um negócio que não funcionou para a época. Mas por isso que chamavam o Vulcano, vamos dizer assim, de black metal. Agora, se a gente é a primeira, eu não sei exatamente. Alguém deu esse título para a gente. Tá? Os fãs deram o título, ou talvez os repórteres, né? Os reviews deram esse título de a primeira banda de metal extremo. Tá. Se for metal extremo, nós somos uma das primeiras bandas mesmo. Mas na época tinha vários pontos começando.
né? É que a gente não existia internet. Para você saber de uma banda, é porque um cara que trocava carta contigo, trocava também lá com o pessoal do Sepultura, que também trocava com o pessoal do Leviatã lá. Aí esse cara mandava para mim, dentro de uma cartinha, os flyers. Que, né, naquela época era muito flyer que se rolava. Você comprava uma fita minha, eu colocava um monte de flyer de fanzine, de banda daqui e tal, e mesma coisa fazia lá o Flávio, mesma coisa fazia o pessoal do Sepultura, mesma coisa. Então, isso aí, você ia conhecendo as bandas através disso. Então, as bandas naquela época, elas eram pontuais. Então, dizer que foi a primeira, assim, eu não acho que o Vulcano foi a primeira. O Vulcano recebeu, ou da mídia ou dos fãs, o título de ter sido a primeira, né? Mas é uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? É que nem a criação, né, cara? Não existiu a primeiro ameba, né, cara? Existiu um monte de ameba. Não, legal. Não, tu trouxe um assunto que é uma pergunta que eu tinha mais pra frente, mas já tocou no assunto, né? No começo, né, várias coisas que eu estudei, inclusive até né, a gente tocou aquela ideia, tu mandou os vídeos, né? Fala que no começo tu te te interessava pelo lance do cultismo, das ordens, do hermetismo e tudo mais. Tu ainda continua esses estudos, essas procuras, ou não tem mais tempo para isso? Não, é onde eu despendo a outra metade do meu tempo. Uma, uma metade é uma metade é fazendo música, a outra é lendo. Ah, Não, legal. eu leio muito. É assim, eu gosto disso aí. Como é que eu vou falar para você? É assim, para mim, muita gente, assim, tem muita coisa nesse lado. Vamos chamar de, eu não gosto nem de falar ocultismo, vamos falar de, eu chamo de filosofia hermética. Né? Por que filosofia hermética? É uma filosofia que ela é fechada porque a maioria das pessoas, elas primeiro, não tem saco para entender o que o cara está falando, ou lê e tenta aprender com a mente muito cartesiana, né? É x, y, x, y. Então, tem coisas que, assim, na filosofia hermética, tem coisas que você não pode usar o intelecto. Não é intelecto, vamos dizer assim, a quintessência que funciona. Não, você não vai funcionar entendendo, ó, pô, mas isso aqui é x, y, então é um ponto na abscissa, na coordenada, vai dar um resultado. Não. Em filosofia hermética não é bem assim. Mas todo o princípio disso, ou seja, todo o princípio da química e todo o princípio da física surgiu lá. Né? Surgiu daqueles caras que ficavam o dia inteiro observando por que o Sol, por que cada dia do ano o Sol atrasava um pouquinho. Aí o cara ficava imaginando, por que aí o cara ficava imaginando, mas a gente foi traçando os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros conceitos, tal, né? Por que o cara não sabia o que era um átomo? Ele não sabia o que era átomo, mas, pô, mas como é que a matéria existe, então, né? Aí fizeram os 4 elementos lá, terra, fogo, água e ar, né? Então, os 4 elementos eram a essência de tudo que se explicava, que hoje a química explica com são 116 elementos químicos, acho que é 116, né? Hoje a tabela periódica deve ter 116 elementos químicos lá. Pô, lá só tinha 4 essências, né? 4. Sim. Então, essas coisas, não é com o intelecto que você aprende, que você absorve. E eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito mesmo. Então, eu leio, eu ganho livros, eu tenho um livro aqui que tem 1114 páginas. Eu ganhei esse livro já faz uns 4 anos. Ó, se eu conseguir chegar na página 100, é muito. Não consigo. Eu vou, entendeu? E aí você tem que parar e pensar o que esse cara está falando, que eu não estou entendendo. Aí começar. Então, é uma coisa que assim, me chama atenção, de certa forma me distrai, né? De certa forma eu entendo coisas que não entendia, mas que também eu não entro em discussão com um engenheiro químico, né? Eu sou metalurgista, eu conheço um pouco de química, trabalhei, né, 33 anos produzindo aço, então eu entendo um pouco, mas eu não entro numa discussão com um cara, né, e sobre esses conceitos da alquimia, que foi o pré-química. Eu não entro porque vai dar confusão. Vai dar confusão. Mas, então, eu sou muito nisso aí, todas as letras do Vulcano, é assim, de um tempo, de uns álbuns para cá, eu sempre resolvi dividir em 2. Assim, eu deixo 1/3 do álbum para eu colocar letras, que são letras que falam da euforia, de você curtir o metal,
sabe, de show, aquela coisa legal de você estar no show, curtir, aquela coisa do som alto. Então, eu deixo um terço para eu escrever sobre isso. E o resto eu escrevo tudo sobre essa parte mais, vamos dizer assim, mais hermética e tal. E a parte que mais me encanta no negócio é essa aí, cara. Ah, legal. Não, super bacana, bacana. Uma coisa, vamos dar um outro salto aqui no tempo, né? A entrevista é meio assim, a gente vai pro passado, vai pro futuro, volta, sabe? A gente meio louco assim. É, nós estamos batendo um papo, tranquilo. Ah, legal. Olha só, em 2009 rolou a primeira turnê, né, do Vulcano na Europa, certo? Como é que foi a preparação? Foi com agência de booking? Foi com um amigo do amigo que conhece aquele outro cara que começou a fazer? Como é que foi toda essa preparação para vir para a Europa pela primeira vez? Foi assim, eu recebi uma mensagem, né, um e-mail do Marek, acho que é Marek, eu não sei pronunciar, mas acho que ele é polonês. Marek, Ah, M-A-R-R-E, Marek, Marek, Marek. Eu isso. recebi um e-mail desse rapaz aí. E ele é um dos produtores, ainda é, eu acredito, é um dos produtores daquele Live Evil Festival em Hum, Londres. E ele ofereceu, falou o seguinte: olha, eu te dou tantas libras para você vir aqui e fazer um show. Eu te dou tantas libras para fazer um show exclusivo. Exclusivo. Aí eu falei, pô, minha primeira vez lá, por que eu vou lá e vou ir e voltar, né, cara? Aí eu falei, tá, e quanto você me dá para eu fazer, para eu ficar aí? E eu me viro aí. Ah, eu te dou tanto. E te dou os vistos. Né? Eu te dou visto de porra. trabalho, tal, não sei o quê. Eu falei, ah, opa, beleza. Aí eu falei, então vamos embora. Aí nós começamos daqui tentar internet, vai no e-mail. Aí eu tenho o nosso tour manager, que é o Alex Virtel, ele tem, né, ele é alemão, ele é brasileiro, né, naturalizado alemão, ele é filho de alemães e tal, e ele vive em Hamburgo quase o tempo todo. E ele foi procurando alguns pontos, algumas, não agências, mas algumas pessoas, né, promoters, que pudessem fazer o restante da turnê. E nisso nós encontramos o motorista, que é o Vladimir. Ele é um croata. Ele é croata, o Vladimir. O Vladimir já dirigia para várias bandas, inclusive algumas bandas brasileiras. Pô, legal. Eu não vou lembrar agora que banda que ele já dirigiu, mas ele já tinha dirigido uma banda brasileira tal. E aí ele tomou conta disso aí. Falou, então eu vou. Ele como ele dirigia para várias bandas lá na Europa mesmo, ele sabia os locais, né? E ele foi fechando o restante da turnê. Eu Pô, lembro, cara, que a gente foi até Sarajevo. A gente foi para Finlândia. Olha só, nós fomos para Londres. De Londres, nós fomos para Netherlands, Alemanha, Hamburgo, Dinamarca, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. legal. Voltamos de novo, entramos pela Alemanha de novo, aí fomos para acho que República Tcheca, fomos adentrando, na Sérvia não entramos. Fomos para o norte da Itália, depois Ljubljana, o que é? Ljubljana é Eslovênia, né? Eslovênia. Entramos para a Eslovênia, entramos para a Croácia, fomos até a Bósnia, Sarajevo, aí voltamos pela Sérvia, só que a Sérvia precisava de visto, a gente não sabia. Aí não Hum, entramos. ah, Precisava de visto para brasileiro, então não entramos. Voltamos de novo, então foi um negócio que esse motorista fez para a gente, né? A primeira vez. A segunda vez, nós já fizemos quase que da mesma forma, mas já com o Daniel Duracell, era da Roadmaster. Agora ele está numa alemã, numa agência alemã. Daniel fez para a gente, acho que ele fez a primeira, a segunda, fez a terceira, aí a quarta já foi com o pessoal, esse rapaz que faz para a gente aí, que o nome dele caramba, Stephen Moss. É um inglês, é de UK, de Londres a agência. Aí a gente faz com eles agora. legal, massa, massa. Bem, eu ia falar, geralmente a gente pergunta, bah, quando é que vocês vão vir para a Europa de novo? Mas, bem, sem condições agora de saber quando que as portas vão se abrir de novo, né? Para turnês É. normalmente, né? Tem algumas Uhum. turnês agendadas, eu sei, aqui para o final do verão, final do ano, mas a gente sabe que nada é certo, né? No atual Nada é momento. certo. Nós íamos já.
em setembro de 2020, aí foi adiado, né? Naquela época foi Sim, adiado. Em setembro adiou para maio, maio de 21, agora. Uhum. e aí no final do ano cancelou, nem adiou mais, cancelou. Agora a gente não sabe que data que teria, entendeu? Ficou Sim. cancelado mesmo. Segue. Estamos indo para minha penúltimo ponto aqui, né? Então, Zema, 40 anos. Qual é o combustível? Qual é a motivação? Motivação? Ó, um deles talvez não seja o primeiro, é o segundo. O segundo é que eu te falei agora há pouquinho, que eu gosto muito de escrever. Eu gosto de ler e gosto de escrever. Então eu tenho aqui nessas gavetas, aqui no computador, cheio de papelzinho escrito. Eu vou escrevendo frase, eu vou guardando no bolso. Eu gosto muito dessas coisas. Então, uma maneira de eu colocar, eu poderia escrever um livro. Acho que até conseguiria escrever um livro. Eu ia te perguntar, É, eu tendo um revisor bom, né, um cara que já mesmo, eu poderia escrever esse cara revisar, fazer a revisão tal, tal. Mas não, eu gosto de escrever e mostrar na música, entendeu? Porque ninguém lê livro, cara. Ninguém gosta de muito ler livro, não. Agora, se eu fizer uma música e colocar uma letra legal, também não é todo mundo que vai ler. Mas os que vão ler, aqueles poucos que vão ler, vão falar, pô, olha que legal, isso aqui, né, tal. Então, com a música eu consigo fazer isso. Então, uma motivação assim, eu consigo colocar os meus textos, as coisas que eu gosto de escrever, que eu gosto de falar sobre, numa música. Então, essa é uma das motivações. A segunda motivação, cara, é assim, eu gosto muito de tocar guitarra. Eu tenho, como é que eu vou falar para vocês? Eu tenho primeiro a inércia. Existe uma inércia, cara. Para eu ligar essa guitarra, está aqui na minha frente agora. Para eu ligar ela, tem uma inércia muito grande. Então eu vejo de manhã, eu vejo ela aqui, tá. Mas a hora que eu pego nela, ela está até ligada, deixa eu ver. Ah, não, tá desligado. Ó. A hora que eu pego nela, cara, aí não largo mais. Mas, Aí claro. não consigo largar mais. Então, é um tipo de uma emoção, assim, tipo do, sei lá, um cara que fuma, né? Ele fuma lá toda hora com a nicotina dele lá. Para mim é tocar guitarra. Eu tenho uma inércia grande para pegar. Na hora que eu pego, eu não largo mais. Ah, Então, essas duas coisas. Então, já que eu gosto de escrever e fazer música e gosto de tocar guitarra, eu fico inventando riffs. Eu fico inventando toda hora. Vou inventando, vou inventando. E aí eu vou escrevendo aqui os riffs. Depois de um tempo, falo, pô, vou pegar aquilo que eu tenho escrito ali, vou ver o que dá para fazer. Aí eu pego aquilo tudo, tiro de novo. Né, porque é evidente que eu já esqueci o que eu fiz, mas como está escrito, eu tiro de novo, tiro de novo. Falei, pô, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Aí eu fico perdendo um tempão em cima para deixar ele redondinho, né, o quadradinho, tal. Então essas duas coisas aí que eu gosto de fazer. E outra, assim, eu agora sou aposentado, eu não faço nada, né, cara? Então alguma coisa tem que fazer. Senão eu vou juntar com meus colegas ali do boteco. Eles chegam lá 9h30 da manhã, só sai às 5. Estão trabalhando, batendo ponto, né? É? Não, tranquilaço. Zé, mas vamos chegar num ponto que é o seguinte, dia 6 de fevereiro, né, o Vulcano tá no World of Metal, né, um festival que a gente está fazendo essa parceria entre a revista portuguesa The World of Metal, que além de estar cedendo o nome, está cedendo o canal, junto com a True Metal Records, né, do Flávio, lá da Leviatã, que a gente está fazendo todo o management do festival. E é um festival que vai ter bandas do Brasil, do Uruguai, Itália, Finlândia, África, Estados Unidos, né? Vai ter de tudo que é lugar, né? Expectativas para esse Bom, evento online. então, quando o Flávio me explicou sobre esse evento, né, eu fiquei assim, fiquei bastante interessado, porque até agora eu não vi nenhum, vamos dizer assim, é, multirracial, nenhum que tem bandas de fora. Sempre são as bandas aqui do Brasil que eu tenho visto. Eu nem tenho visto nada fora do Brasil, esse tipo vamos dizer assim, de iniciativa. Eu não vi, pelo menos, e ninguém mandou nenhum link para eu ver até agora. Então, eu achei super interessante. Falei, pô, muito bem bolado, porque aí a gente pode, de certa forma, uma palavra que eu não gosto muito, mas vamos falar, globalizar esse negócio todo. Né? Então, é um festival, né? Festival internacional, vamos chamar assim. É um festival internacional. E nem você mesmo falou, tem banda da África. Estou super curioso por isso. Super Muito curioso. legal.
né? Muito legal. E, Eu fiz entrevista com eles já, a gente vai subir e foi que nem eu falei pra eles, foi a primeira vez que eu tenho uma banda da África. é, Uma também coisa não. é muito legal o som deles. É muito legal. Nameless Dread. É muito legal. Ok. Né? Então, então essa assim, a expectativa é grande. Eu mesmo, né, dia 6 de fevereiro, estou de plantão só para assistir e participar. E evidente que não vai ser o último, o primeiro, sim, mas não o último, né? Imagino que você depois deve fazer. Eu já vou O fazer uma trabalho é muito coisa. grande. Não, o trabalho é grande. O trabalho é grande, né? Mas eu não sei se eu podia falar, mas nós já estamos organizando a segunda edição, né? Uhum. Então você que está assistindo aqui a entrevista, entre em contato lá com o World of Metal, com o Flávio lá, que ele que faz essa parte das bandas, mais, né? São três cabeças. Flávio, eu e o Thiago Vargas, né? Então, que estamos se mexendo ali, fazendo essa correria, dá um baita de um trabalho, mas eu vou garantir para vocês que vai ser um lance muito bacana mesmo. E a gente está se puxando bastante para divulgar, para ter esse retorno, já que é aquele negócio que a gente conhece, retorno financeiro não tem, né? Então, a gente não, tu sabe muito bem disso, né? Como é que funciona essa jogada. Mas pelo menos o retorno do reconhecimento, pô, os caras fizeram um trabalho massa, sabe? Então a gente está batendo Sim. bastante, né? Pessoal, Zema, de novo, eu vou te agradecer muito pelo teu tempo, tá aqui batendo papo, que nem eu falei, assim, se eu chegasse, ó, Zema, fala, com certeza ia ter muito mais conversa, muito mais tempo pra gente ficar conversando aqui, que são É, 40 anos, parabéns, né? Não é qualquer banda que chega com 40 anos aí, tá aposentado, mas tá inteiro e pronto pra batalha, pronto pra briga, né? isso aí. E, pessoal, só lembrando que dia 6 de fevereiro, 18 horas no Brasil, vai ser 21 horas, horário de Londres, quem está seguindo por Londres, apesar de eu não estar nesse horário, né? 21 horas em Londres, 18 horas no Brasil, no World of Metal Online Festival, primeira edição, na World of Metal TV. Zé, mas antes de se despedir, últimas palavras são suas. Tá, assim, eu desejo aí que o seu projeto, né, o festival, seja um sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu desejo assim, um sucesso para todas as bandas que vão se apresentar lá, sucesso para as pessoas que vão assistir. Eu desejo o melhor o melhor de tudo, né? O melhor que existe no planeta para todo mundo que está aí, de certa forma, confinado, alguns passando perrengues de até com medo, né, na família. Alguns já tiveram essa coisa dessa doença horrível aí, alguns tiveram até, infelizmente, perdas, né, na família e tal. Então, eu desejo que tudo funcione direitinho em 2021, tá? E focado no seu projeto, no projeto do Flávio e tal, e do outro rapaz que você me deu o nome agora, que seja um sucesso e lá, vamos torcer para que tudo funcione direitinho no tempo. E um dia fazer É uma isso. versão física do evento. Aí sim, Né? 23, 24 até. Pode ser, pode ser. Porque com É. certeza, né, para ano que vem fica meio apertado, mas vamos tentar, com certeza. Tá certo? Pessoal, estou só lembrando, dia 6 de fevereiro, 18 horas, aí no Brasil, no World of Metal Festival, primeira edição. É nós. Falou. Valeu!